aula passada na civil, que eu vou terminar a aula. Aí o que eu vou fazer para vocês, vou pedir para vocês fazerem? Vou pedir para vocês levantarem a mão. E aí eu vou abrir o áudio e a pessoa pergunta, porque acho que é mais legal, tete a tete. E se a pessoa puder abrir o vídeo também para ver quem está perguntando, seria legal, tá, pessoal? Mas eu queria fazer aí, abrir o meu áudio para fazer a pergunta, mas eu queria fazer, não queria perder tempo com perguntas de tempo de aula, quando volta as aulas, as provas. Esses já estão sabendo, já a coordenação já passou para vocês. Só lembrando que, Barbieri, a volta das aulas, ninguém sabe, ninguém. Posso fazer a pergunta, Barbieri? Pode. Quando que volta? Tem que perguntar para o Bolsonaro. Isso é uma questão aí de Estado, não temos essa informação ainda. Mas o nosso amigo safadinho Leandro de Barro, aí, ó, para vocês, o Barbie, a Barbie, coitada do Totti, por uma penteada aqui, né? Eu te penteada. Mas tá bom, ó. É pra você, Leandro. Dá tchauzinho pra ele, dá? Ô, Leandro, safadinho, safadinho. Tá aqui, tá? Minha amiga vai assistir, vai assistir ela comigo hoje. Hoje ela vai aprender a matéria de modelos, ok? São 8h25 no meu relógio. Não, mais um tempinho para o pessoal chegar. Será que chega a 100? Não chega, né? Se chegar a 100, eu faço a dança do Siri. Mas não chega, hein? Mas não chega mesmo. Bom, pessoal, vou esperar mais um tempinho para o pessoal chegar. Tá acordando, né? Quinta-feira, véspera de feriado. Lembrando que amanhã nós não teremos aula. É só o Brasil mesmo, né? Dia do trabalho, você não trabalha. Estranho. Tem uma cachorra latindo lá. Dá uma olhada nisso aí, tá? Mas essa danadinha é velha, hein, meu? É velha. Minha filha tá com 12, ela tinha uns 3. Mas tá aqui junto. Na família, ó, faz parte. A dancinha é velha, hein? Pânico, né? Acho o máximo, adorava. Mas vamos lá, estamos aí com 32, falta somente aí mais 60, 58, 68, tá ok? Então vamos lá, tá faltando mais gente. Sala, espera mais um pouquinho, o pessoal chegou. Deixa eu dar uma pergunta, vocês têm aula depois, assim, vocês têm aula segundo horário? Como que tá o horário de vocês? Sim, deu uma atrasada? Alguém pode manifestar, por favor? De quem? Aula de quem? Então não tem que ser bem certinho no horário, então, hein? Vocês têm aula com quem? Puta, com o Júnior? Puta, coitado de vocês, velho. Meu Deus! O Juninho. O Júnior. Eita, nós. Esse é o Júnior. Por acaso... É esse cara bonitão aqui? Ó, ó. Olha aí. Olha aí. Galã. Galã. É o Júnior. Olha a cara de galã, gente. Eita, nós, hein? Bom. Pô, mas tá fraco o core em 38. Meu Deus mesmo, Júnior. Eu sou assim, modéstia à parte, o Júnior, para mim, é uma referência, cara, como pessoa e como professor. O cara é foda. O Júnior é foda. Para mim, o Júnior é nível Ita, cara. O cara é fantástico. É só um pouco enrolado. Carinha de boneca, né? Mas quando ele chega na sala de aula, de boneca não tem nada. Boneca tem só a minha Barbie aqui, ó. Descabelada. Se a Daniela vier, ficar brava comigo, mas tá aqui, ó. Bom, vou esperar 8h30, pessoal, e eu vou dar início às aulas, tá bom? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, só queria desejar aos senhores aí boas-vindas à aula. Mais uma vez, obrigado por poderes aí compartilhar comigo essa aula. Lembrando que essa aula é uma aula, não, é uma aula ao vivo, transmitida, tá?
Em função do horário que foi montado, nós estamos aqui todas as quintas-feiras, primeiro horário, e hoje nós vamos, então, eu acho melhor, pessoal, eu dar uma revisãozinha da aula, porque acho que à noite, ontem, o pessoal andou perguntando muito o que é K1, o que é Q, o que é K1 vezes Q, o que é J. Então, eu vou só rapidamente fazer uma revisão e terminar a matéria. E, se der, ainda hoje, entrar nos primeiros exercícios da lista. É uma lista que eu montei juntamente, ou quem não tem, não. Estou perguntando do quem aqui, o quem não tem, não. Só entra Barbie, estamos assim, quem é o quem? O quem é, minha filha não tem o quem, minha filha gostava da Barbie. Desculpa. Só lembrando, pessoal, que essa listinha que eu preparei de 9 exercícios, 2 estão aqui. Então, o que eu vou pedir nessa quarto assunto? Os 2 exercícios referentes à página 47. 47. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Okay? 47, tá? Ó, isso aqui, ó, essa página aqui, ó. Perfeito? Então, é isso que vocês vão me entregar. Vou entregar da página 11, se não me engano. Né? Vocês vão entregar da página 11, que é o primeiro, que foi pedido já lá na sala de aula ainda. O 23, que foi pedido da página 23, da apostilinha. Foi pedido na sala de aula ainda. O da página 35. Conversamos sobre isso, hein? Já entramos em aula agora. O da aula passada. Então, 35, aula passada. E hoje, vou finalizar com a 47, tá? Então, vocês vão entregar essas tarefinhas. Quem não tiver apostila, pega lá os enunciados. Pode ser aí digitado, mas a resolução tem que ser feita à mão. E quem tem o material aqui, é só destacar, fazer à mão e me entregar quando retornarmos, tá? Que tabela? Você não entendeu, Maria? Qual que é a tabela? Ah, não entendeu a tabela? Deixa, nós vamos ter tempo aí para poder... Eu vou pegar um dia da aula aí e vou ficar só responsável na resolução das listas. Ó, primeiro que são 6 tópicos esse livro. São 6 tópicos. O primeiro tópico que vocês tiveram comigo em sala de aula, que era PIB-DH. Então, nós vamos pedir aqui a tarefinha de PIB-DH, que é da página 11, 12, 13. Primeiro. Aí depois nós entramos em desenvolvimento sustentável. Nós falamos sobre a equação de impacto de Ehrlich, né, que tem lá aquelas questõezinhas do cálculo do IPET. Então, vocês vão ter que entregar para mim da página 23. 23 e 24, isso. A terceira, que é a aula que nós fizemos semana passada, que nós não terminamos, que que é Engenharia de Sustentabilidades. Aula retrasada, foi o terceiro. Que é da página 35. 35, isso. A aula passada, semana passada, quinta passada, eu comecei modelos, nós não terminamos. Então, eu vou terminar hoje, então, 47 também. Então, são esses aí, tá? 11, 24, 35 e 47. Entreguem, quando voltarmos, se Deus quiser, vamos voltar logo, vocês vão entregar por pacote. Coloca num saquinho plástico, num envelopezinho, grampeia e põe um cabeçalho. Isso vocês fazem para todos os professores, para quem precisa desse material físico. 50% desses trabalhinhos, 50% uma prova, ok? Então, tá bom. Bom, pessoal, é o seguinte, o que eu vou fazer, então? Deixa eu terminar a matéria aqui nesse capítulo, unidade 4 aqui, que é da página do livrinho que nós vamos começar aqui, modelos. Eu comecei semana passada, não terminei. Que é da página 39, vamos começar, continuar, é o tópico 4, hoje eu vou terminar e já fazer a lista. Semana que vem a gente vê o tópico 5. Então, vejam só, pessoal, o que eu vou fazer para deixar a aula mais dinâmica e mais real? Mais real. O que é real? Mais próxima, né, da realidade. Então, o que acontece? Vou terminar o assunto, vou parar, vou compartilhar a tela. Assim que eu compartilhar a tela,
Eu vou pedir para vocês quiserem interagir, fazer perguntas. Eu não vou perguntar nada de aula, quando que volta a aula, não, de prova, já falei. Então, eu vou responder pergunta conivente ao conteúdo da aula, na aula passada, essa aula. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aqui, eu desativo o som, eu ativo o som, você pergunta, é uma pergunta que provavelmente seja conivente para todos os alunos, eu respondo e fecho o seu áudio. Aí o segundo, assim por diante, tá bom? E aí nós começamos a fazer a resolução da listinha que eu preparei. Por que preparei, pessoal? Porque esse conteúdo agora, esse quarto, já vai ter valores quantitativos, ou seja, vamos dar valores, então vai ter continha. Então precisamos treinar, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma pequena revisãozinha. Joia? Só preciso saber se os senhores estão... Espera aí, só ajeitar aqui o bate-papo. Opa, compartilhar novamente. Aula 4. Mais um pouquinho. Não tá. Peraí, só arrumar aqui, pessoal. Só uns ajustezinhos. Não tá aparecendo. Santinho. Chegou a 50, hein? Belezinha. Falta mais 50 para a dança do Siri. Eu queria saber dos senhores se os senhores estão vendo aqui a tela do PowerPoint compartilhada, ok? Ok? Sim, obrigado, Isabela. Obrigado, Isabela N510990. Obrigado, Isabela Anastácio. Obrigado a todos aí. Então, pessoal, rapidamente, só fazer uma revisão, porque vocês vão perguntar, mas não vão lembrar o que é, né? Se for ver, esse assunto é um assunto um pouquinho assim, novo, né? Não é qualquer lugar que você vê um assunto desse. Mas é uma ferramenta de medir sustentabilidade. Então, esse modelo, então, foram criados o quê? Através de sistemas. O que é um sistema? O sistema pode ser a vida na sua casa, pode ser a produção de sapato, pode ser a produção aí de planta numa fazenda, pode ser o consumo aí de besouro numa floresta. Tá? O sistema pode ser o que você quiser, pode ser a vida na sua casa, no banheiro, o que você quiser. Através de sistemas, para facilitar todo o andamento de fluxo de massa, de matéria ou energética, se criam modelos para facilitar aí, né, a questão do entendimento da sequência e da transferência de fluxo de matéria e energia. Então, só aula passada, nós chegamos, então, através de um sistema criado. Inclusive, nós vamos então usar os exemplos da apostila. A apostila usou 2 exemplos. Um sistema de armazenamento de um tanque, e a aula de hoje, vamos falar um sistema de esgotamento de uma jazida de petróleo. Então, tudo que é renovável, não renovável, a gente pode, então, estudar um aumento, um armazenamento de um tanque de gasolina, de água, um armazenamento aí de um estoque de sapato, uma loja, ok? Ou podemos também estudar através de um esgotamento, né? O consumo de uma caixa d'água, de um tanque de combustível, de jazidas de minério. Quanto tempo vai durar o minério de ferro no planeta? Quanto tempo vai durar o minério, o petróleo? Então, isso é uma ferramenta, é lógico, de forma bem superficial. Tem toda uma análise aí, por exemplo, de petróleo. Vou entrar quando entrar em petróleo, vamos conversar um pouquinho o que é o petróleo, como foi formado. Mas para você analisar, né, quanto tempo temos de petróleo no planeta, tem toda uma engenharia atrás, né? Uma engenharia geotécnica, uma engenharia mecânica dos solos, né? Estatística e assim por diante. Mas da aula passada, só revisando rapidamente, então, a gente tem que ter o sistema a qual quer estudar. No nosso caso, é um sistema de um armazenamento de água num tanque, e depois de um esgotamento de petróleo. Aí que você cria o sistema, você vai, então, criar uma caixa imaginária, aonde vai ter, então, as possíveis produções, transformações, armazenamento, esgotamento, né? E colocar aí as influências, né? As fontes. Então, desenhar os símbolos.
Então, através do sisteminha, desenhar os símbolos. Então, desenhar os símbolos que as influências externas, que é o caso da energia, né, a fonte, pode ser matéria, pode ser energia, e criar aí dentro da imagem imaginária os símbolos, né, do processo de transição, de transformação, de produção, de armazenamento. Com certeza, para que isso aí tenha sequência, liga-se os pontos. Vamos então fazer a interconexão, colocar as linhas nos fluxos. Tá? Até o roxinho aqui, senhoras e senhores, nós vimos aula retrasada. Perfeito? Bom, agora a gente vai daqui no verdinho e no pretinho, então a gente vai dar nome aos fluxos, né? E para que ele torne quantitativo, dá valores. Para que a gente consiga fazer a interação, né, de quanto está entrando, de quanto está saindo, quanto tempo, em qual volume, a gente usa, então, softwares, a gente usa ferramentas para poder facilitar essa compreensão. E a ferramenta que nós usamos é o Excel. Por isso que é importante, senhores aí, com os professores os senhores têm de informática, né? O Excel é uma ferramenta bastante poderosa, usado para fluxo financeiro, fluxo de matéria, e vamos então usar o Excel como ferramenta. Vocês estão aprendendo a usar o Excel, então olha a importância da interdisciplinaridade. O que eu tenho aula de física, aula de química, aula de cálculo, aula de desenho, aula de informática? É para dar subsídio aos senhores nas disciplinas subsequentes, ok? Bom, só uma revisãozinha, tá? Então, aqui no caso, o exemplo que nós demos aí foi de um armazenamento de tanque. Então, nós temos aqui a entrada e a saída. Então, o que ele fala? Através do sistema, criar aí, então, a caixa imaginária e fazer aí a colocação dos símbolos. Lembrando que as fontes externas, né, as fontes sempre vão na parte externa, onde vai entrar e depois sai. Então, entra fora e sai para fora. Aqui eu vou ter, então, a produção, a transformação, o armazenamento. No caso, o símbolo de armazenamento, tá? Então, vocês viram isso através dessas aula passada. E lembrando que nesse exemplo aqui, pessoal, então, não é nada de mecânicos fluidos, mas a gente tem que entender a questão, né, do fluxo que está entrando. Inicialmente, olha lá, vai estar entrando água, a uma pressão, a uma vazão constante, já inicia, tantos volumes por tempo, e, consequentemente, a gente tentar entender o que acontece aqui, senhores. Os slides estão, Igor, esses slides estão no site, sim. Tá? Esses slides estão no site, sim. No meu material que eu passei para vocês. Então, observe que a gente vai tentar entender o quê? Que a água vai começar a entrar, consequentemente, ela vai ter aqui um aumento de estoque, né? Eu vou ter um aumento da coluna d'água, que, consequentemente, depois de um tempo, começa a sair, até que a quantidade que está entrando aqui constante se iguale a esse. Aí o pessoal vai perguntar, mas caramba, e o K1? Vocês vão conhecer o que é o J e que é o quê, né? Vocês já viram. O K1 é o fator responsável em fazer esse estoque sair. É ele o responsável em aumentar a vazão de saída ou diminuir a vazão de saída, ou aumentar o consumo ou diminuir o consumo. Calma que eu vou chegar lá, tá? Então, aí nós vimos aí, então, aí no caso, o que é a ideia? No caso aqui, a ideia aqui, nós falamos da aula passada, J. O J, olha, é zero, vem de zero. Então, a água vai entrar sempre constante. Então, aqui é uma fonte renovável, ilimitada. Vai entrar água. Aquilo que a água nunca vai acabar. Tá entrando. Aqui ele vai subir. Aqui está com 2 litros por hora. Aqui está com 0,1. Depois de um tempo, 0,2. Depois de um tempo, 0,3. Ele vai incrementando. E quem é o responsável desse incremento até que ele se iguale? É o K1, tá? Então, olha só, vai chegar uma hora que ele vai, então, olha só, essa é uma equação exponencial, onde vai ter, então, o armazenamento, que é dado no eixo Y, e o tempo, vai chegar uma hora que ele vai estabilizar. O que é estabilizar? Que a vazão de entrada vai se igualar através da vazão de saída. Aí eu tenho, então, um regime permanente. Não muda mais. Então, pode cair água, a água aqui não vai alterar, a não ser que eu feche uma torneira ou feche a outra. Mas a ideia é deixar aberto, tá? Então, a questão da proporcionalidade. Através dessas variações, mudanças da quantidade de estoque, então, essa variação que está tendo aqui, ó, aqui eu vou ter uma variação aqui, em função do tempo, o que acontece? Ela é proporcional à diferença que sai menos o que entra, ou vice-versa, tá? O que entra é menos que sai. Através disso, então,
vamos criar nomes aos fluxos e os lugares aí estão ocorrendo as manifestações. Então, por exemplo, nós chamamos de J sempre o fluxo de entrada. Chamamos de K1 vezes Q, os dois juntos, o fluxo de saída. Chamamos de Q o estoque, o armazenamento, e depois vai ter um outro fatorzinho aqui, que é o K1, que ele é o responsável em fazer empurrar a água sair, que eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, com essa ideia da variação por tempo, então, a variação por tempo, tanto faz no armazenamento como no esgotamento, ele é proporcional ao fluxo de entrada menos de saída. Então, esse delta aqui, pessoal, o povo estava perguntando, na matemática, na química e na física, delta quer dizer variação. Então, então o que é velocidade? Velocidade é espaço por tempo. Então, eu vou ter uma variação de velocidade, de 0 até 100. Quando a gente fala aí, um carro chega a 100 km por hora em 10 segundos. Então, ele vai ter uma variação. Então, é o caso do radar também. Então, o que é o delta? É a variação. É a variação do espaço, é um espaço que ele vai percorrer sobre um tempo percorrido. É o caso do radar. Vocês têm um radar lá embaixo, ele tem duas marquinhas. A marquinha inicial e a final. Então, ele vai ter uma variação, um delta. Isso que é o delta. E esse delta, que é constante, dependendo de quanto ele está acelerado, ele vai ter uma variação de tempo. Maior tempo, menor velocidade, menor velocidade. E aí, ele é marcado aí com a multa. Então, temos a variação. O que é a variação? A variação é isso aqui, ó. Essa mudança. Tinha 0, chegou a 60. Então, teve uma pequena mudança aí, tá? Bom, e com isso, pessoal, nós entramos, então, aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Barbieri, você vai dar as equações, você vai dar as fórmulas? Vou dar as fórmulas. Só que tem conceitos que é importante os senhores saberem. Então, quando eu falo de uma fonte renovável, é uma fonte que não tem fim. Ela é ilimitada. Né? No caso, se eu, por exemplo, vou abastecer lá uma caixa d'água com uma água ilimitada. Então, o J é sempre diferente de 0. Vai estar entrando um valor diferente de 0 no local de armazenamento. Agora, e aqui eu tenho uma exponencial crescente. Tá vendo? Uma exponencial crescente. Ok? Ele vai, então, ter essa variação aqui, por essa variação, e é isso aqui, ó, que é proporcional. Esse gráfico amarelinho, ele tá, esse comportamento aqui é em função dessa diferença aqui. Agora, quando a fonte é não renovável, ou seja, um dia ela vai esgotar, é o caso dos minérios no planeta, é o caso do petróleo. Não tem como produzir mais. O que nós temos de reserva, se nós consumimos tudo, vai acabar. Tá? Vou explicar como que é formado o petróleo aí, de forma bem grosseira, tá? Bem superficial. E no caso aqui, quando eu tenho, então, eu encho um tanque e lacro o tanque de combustível. Vou andar com o carro. Então, quer dizer que o carro vai ser, vou consumir, vou andar, esse tanque vai começar a baixar. Então, qual que é o comportamento aqui? Então, no caso, ó, eu lacrei, não tem como você pôr o combustível no carro andando. Então, fechei, o J é 0. Barbieri, mas pô, eu trabalho em Embraer, Barbieri, eu sou militar. Então, hoje você consegue fazer abastecimento. Caramba. Pode ser abastecido. O ar, tem o avião tanque, coloca lá um duto. Não, esquece isso aí, pessoal. Não é bom. Eu falo a realidade que pessoal nosso, né? Então, veja só, olha só, ele vai ter um esgotamento até então que essa variação tinha um limite de tantos litros, depois de um tempo ele chegou a 0. Isso é a variação de estoque por tempo, tá? Então, a questão da proporcionalidade. Só rapidamente, nós temos que ter algumas variáveis, sempre conhecer. O que é o J? O J é o fluxo de entrada, que pode ser 0 ou diferente de 0. Quando é 0? Quando ele é não renovável, ele não tem mais. Quando é 0, é quando sempre vou estar alimentando a entrada. Outro, o K1 vezes Q, os dois juntos, é o consumo, tá? É o fluxo de saída. O valor Q, o Q é o estoque, no caso aqui, tá? E a última variável que a gente precisa saber é o K1, pessoal. Esse que o pessoal está meio perdido. Eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. O K1
é um fator chamado fator transformador de estoque em fluxo de saída. Por exemplo, vamos pegar duas casas. Tá? Isso aí depende da condição que está o ambiente. Tá? Duas casas. As duas casas têm, cada uma caixa d'água cheio com o mesmo volume. O que acontece? A casa A mora um casal. A casa B mora um casal de coelho. Brincadeira. Mora um casal, mais 5 filhos. Então, o que acontece? Qual que vai ter maior consumo? Quem que vai consumir mais água? Quem que vai esgotar mais rapidamente a área? A casa A, a casa B. Então, por exemplo, esse aqui tem 2, esse tem 5. Então, o K1, ele é variável em cima dessas condições. Ou, vou pegar um prédio, onde eu vou ter um prédio com uma caixa d'água X, outro prédio com caixa d'água Y. Esse prédio tem 2 banheiros, outro prédio tem 5 banheiros. Qual que é a probabilidade de eu consumir mais água? Então, na verdade, o J, ele é um elemento responsável em transformar o que eu tenho na caixa na saída. É ele que vai ser responsável em aumentar ou reduzir. Aí eu pergunto, questão do estoque por tempo. O K1, ele é inversamente proporcional. Veja só, mesmo exemplo. A casa A e a casa B. Os dois estão lá com o mesmo volume, 500 litros. Lá na casa A, o que acontece? As pessoas vão consumir menos. Então, quer dizer o quê? A saída de água vai ser menos. Então, eu vou ter mais tempo de água armazenada. Na casa B, é o contrário. Vai ter mais gente, vai sair mais água, tá? Maior consumo, menos tempo que eu vou ter, né, dessa água lá armazenada. Então, o K1, ele é inversamente proporcional. Quanto mais é o consumo, menos é o tempo. Quanto menos é o consumo, maior é o tempo. Tá? Então, isso é importante para os senhores. E como que nós calculamos esse K1 quando não é dado? Então, vejam, é importante. Então, se os senhores não têm o K1, há como calcular. Como? Rapidamente. Tendo o estoque e tendo o fluxo de saída, eu consigo calcular. Lembra aqui, pessoal, do exemplo do gatinho? Miau! Miau! Então, aqui eu tenho aqui, ó, um estoque de um gatinho. Por que um gatinho? Porque tem litros. 1000 litros. E aí, a vazão de saída é 100 litros por hora. Então, o que é K1 vezes Q? K1 vezes Q é igual a 100 litros. Eu tenho o quê? Eu tenho, é 1000. Então, eu vou isolar o K1. Então, K1 está aqui, está multiplicando, passo dividindo. Na verdade, aqui tem um erro. Se vocês observarem que tem um erro. Não, tá certo aqui, tá? Tá certo aqui, ó. Então, é 100 por 1000. Então, é sempre, para achar o K1, eu divido o fluxo de saída ou o consumo pelo estoque. Eu sempre vou achar aqui o K1. Barbieri, por que é H-1? Olha só, aqui eu vou ter o fluxo de saída, que é o... Opa. K1. Ó, que beleza? Que é, na verdade, litros por hora. E aqui embaixo eu vou ter, então, o estoque, que é horas. Desculpa, que é litros. Perdão. Litros. Litros. Cancela com litros. Aí ficou 1 sobre H. Que mais bonitinho na forma de engenharia, que é H menos 1. Passei para lá, no numerador. Tá? É por isso que sempre ele é aqui, ó. Ele é inversamente proporcional ao tempo. É razão de 1 por tempo. Sempre 1 por tempo. Tá certo? Bom, então vamos então, aí, aula passada ainda, eu comentei, dei exemplo para vocês aí, no caso, né? Dei exemplos, né, iniciais e depois da variação. E aí nós usamos, então, a planilha, tá? Esse Excel nós vamos ver agora na próxima aula. Então, vejam só. Então, eu tenho aqui, olha só, o que a planilha me fornece. Opa. Então, a variação, o tempo inicial e a sua variação. O estoque inicial e a sua variação de estoque. Aqui eu tenho o fluxo de saída e a equação, que é a variação. Então, o estoque vai ser aqui, proporcional à diferença entre o J menos o fluxo de saída. O J é dado. Ok? Ele deu o J? Ele deu o J.
Olha lá, o J, nesse caso aqui, 2 litros por hora. A variação do tempo vai ser que de hora em hora. E o K1 ele deu, não preciso calcular. Então, o que vai acontecer? Ele vai incrementar de 0,03 por hora, ele vai fazer aumentar esse fluxo, que através, olha lá, de um tempo, as mudanças vão acontecer, ó, de litro em litros. Essa aqui, então, é o fator da minha variação. E olha só, então quer dizer que ele é o K1 vezes Q, não é litro por K1? Então, que eu vou ter, então, em cada hora, eu vou ter um incremento de 0,03, que é visto aqui, ó. No tempo zero, ok? Tempo zero, ó, começou com 1 litro, tá? Aí, no caso, olha lá, não entrou, não saiu nada. Então, o que é a variação aqui? A variação é 2 sempre por esse valor aqui. Então, 2 menos 0 é 2. Observe que no tempo 1, né, já teve lá o K1 responsável para sair essa saída aqui, ó. Então, observe que aí fica 0,3. Então, 2 menos 0,03 igual a 1,97. No tempo 2, 2 horas, olha lá, então já incrementou 0,09. Então, aqui fica 2 menos 0,09, 1,91. Que nós vamos, então, fazer interação, que a tendência é que esse cara aqui chegue a 2 e esse outro cara aqui chegue a 0. Por quê? A ideia é que ele chegue também a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Tá? Nós vamos ver, então, um exemplo no Excel para petróleo. Então, nós usamos a UPA Excel, onde aqui que nós vamos mudar somente. Né? Montou a planilha, nós temos o gráfico que vai dar para a gente, que vai dar para a gente aí quanto de esgotamento, né? O quanto de armazenamento, né? E aí, no caso, então, o gráfico ele pode nos mostrar em qual volume, quanto tempo que ele se estabilizou. Aí, para finalizar, e se eu aumentar a vazão de saída, o consumo, ou se eu reduzir na metade, é importante vocês entenderem essa questão da proporcionalidade. Então, olha lá, com uma saída no J igual a 2 por hora, o K1 igual a 0,03, olha lá, então o tempo, olha lá, o tempo foi de 80 horas. Opa, besteira, peraí. 150 horas, 180 horas, mais ou menos 66 litros. Agora, e se eu pegar aqui no caso e dobrar, né? Dobrar, olha lá, vou dobrar 0,03 para 0. Então tá aqui, ó, 198, 66, ó, tá vendo? Zerou, zerou. E se eu pegar agora, então, pegar e dobrar, aumentar, dobrar o consumo de saída. O que irá acontecer com o tempo e com o fluxo? Olha lá, na verdade, cai pela metade o fluxo de saída e o tempo, tá? O tempo e o estoque, tá vendo? Era 66, caiu para 33, foi mais rápido. Em vez de ser 198, caiu para 80 horas. Então, essa questão da proporcionalidade. Ok? Vamos chegar na aula de hoje, então, que eu queria chegar? Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Vejam. Vamos dar exemplo, segundo exemplo, um exemplo importantíssimo da apostila. A ideia, então, na verdade, o que acontece? É lógico que isso é uma ferramenta para sustentabilidade, né? Quanto tempo eu tenho de petróleo no planeta, no Brasil, ou quanto tempo eu tenho... é possível determinar quanto tempo tem de água potável, de água doce no planeta? Sim, é possível, lógico, porque tem todo um estudo, né, mais complexo atrás, mas é uma ideia para você tentar entender o quanto que nós temos aí de um produto, por exemplo, para gerar energia. Nós sabemos que depois da Revolução Industrial, 1750 para frente, né, o sistema era artesanal, era rural, né, o cara fabricava lá, produzia lá o seu insumo na fazenda, no seu sítiozinho. Através da Revolução Industrial na Inglaterra, nós tivemos, então, o desenvolvimento industrial, né, a criação de novos materiais, né, o desenvolvimento da metalurgia, a criação da geração de energia através, né, do vapor, que foi o primeiro processo, e com o tempo mais para frente, então, desenvolveu o uso do petróleo. Então, os pioneiros, ao tirar o petróleo, que é um material orgânico, mineral, para uso para geração de energia, né, foram os americanos. Esse negócio de Emirados Árabes, né, lá no Oriente Médio, isso aí é recente, é coisa de 30 anos, 40 anos para trás, para frente, ok? É recente.
Então, veja só. Então, na verdade, foram os britânicos, os americanos que começaram a utilizar, né, o uso do petróleo de forma energética. Sabe-se que ainda hoje a forma para gerar energia que tem maior rendimento energético, maior poder calorífico, ainda infelizmente é o petróleo. Porém, o petróleo é um material não renovável, vou explicar o porquê, e infelizmente, na hora que você vai fazer o processo de geração de calor, de energia, através do processo de queima, de combustão, infelizmente ele libera poluentes, né? Muito aí dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que são gases que estão responsáveis aí pela contaminação, pelo aumento do calor, do efeito estufa, né, da poluição no planeta. Há uma tendência da gente banir o petróleo. Nós temos uma politicagem atrás, mas um dia o petróleo vai acabar. E a ideia essa é você sair da geração do calor, da energia, né, fontes provenientes, né, derivados do petróleo, carvão mineral, para uma fonte que seja renovável e limpa. No caso, uma tendência por exemplo, a geração da energia do carro, combustível, petróleo, né? Mas a ideia hoje é ter alternativas, por exemplo, São José dos Campos já tem a implantação aí de uns carros movidos à eletricidade, que é uma fonte. O sol sempre vai existir, o aquecimento, né? A poluição é zero, então essa é a tendência. Mas por que o petróleo, pessoal? Então, o petróleo, o que é o petróleo? O petróleo é um material orgânico formado por hidrocarbonetos, então formado por carbono e hidrogênio, que foi formado há milhões e milhões de anos atrás, através do processo de transformação da Terra, com variações altas de pressão e temperatura, aonde restos de animais vegetais, né, sofreram processos de decomposição. E aí foi formado o petróleo. Então, o petróleo, os minérios, o diamante, né, o ouro, no caso é o minério, que é um metal proveniente do minério, eles foram formados há milhões e milhões de anos atrás, e o que nós temos de reserva no planeta, nós temos, e o consumo, se for retirar tudo, um dia vai acabar. Não tem como, Barbieri, tem como pegar petróleo emprestado de Marte? Não tem como, não tem como. Tá? Existe petróleo artificial? Também não tem como. Não é interessante você usar uma fonte que é poluidora. Então, o petróleo, que é um material usado, né, ainda para gerar ainda muitos mecanismos através da geração de energia, é possível, então, através desses modelos, determinar, por exemplo, o esgotamento de petróleo. Hoje, estima-se que há uma tendência que a gente tem ainda mais ou menos uns 50 anos de petróleo no planeta. Será que todo o petróleo foi todo já determinado, encontrado? Será que não tem nenhuma reserva que esteja um pouco escondida, ou uma profundidade mais funda, né? Não sabemos. Então, vamos trabalhar o que temos hoje. A apostila, então, só lembrando que a Barbie, ela é contra aí o petróleo. Eu tô aqui, moçada. Tô aqui, ó. O negócio é usar fontes alternativas, tá? Carro elétrico, carro a água, tá? Porque essa é a tendência. Uau! Professor, você vai resolver os exercícios de modelo? Vou resolver, com certeza, tá? Acabando esse assunto aqui agora, mais 10 minutinhos eu entro em exercício. Tá bom? Fica tranquilo, Guilherme. Então, vejam só, pessoal, aqui é um outro exemplo que o apostila nos dá, através aqui de uma revista, né, de estatística de petróleo britânico, mas 2007. Então, ele estimou que a reserva em 2007, usando o valor da apostila, para ver se é o valor real naquela época. É lógico que isso mudou. Isso mudou. Mudou, não é mais. Nós estamos em 2020, tá certo? Mas estou usando os dados da apostila para ficar mais fácil a compreensão. Então, vejam só, através aqui do estudo, em 2007, tínhamos uma reserva de 1,14 vezes 10 a 12 barris. Então, quando a gente fala em estoque de petróleo, a gente fala em barris, não é em litros. Então, são estirados por barris. Em cada barril desse, equivale aí a 180 litros, tá? Aquele barrilzão clássico. E, através desse estudo, verificou-se que o consumo foi estimado, tá? Diário
de petróleo no planeta era equivalente a 81,5 milhões de barris diários, ou 81,5 vezes 10 a sexta barris diários, ok? Então, essa informação é interessante. Por quê, pessoal? Olha lá, foi só a informação que ele me deu, o estoque e o consumo de saída. Veja, para poder simular essa questão de quanto tempo esse estoque vai se zerar, eu preciso de um outro cara. Eu tenho o Q, eu tenho K1 vezes Q. O J, eu sei. Quanto que é o J? Escreve aí no bate-papo, gente. Quanto vale o J? O petróleo. Nós sabemos, tá? São conceitos. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Barbie vai responder. Quanto que é, Barbie? Hã? Ah, ela aprendeu, ó. Não. Quanto que é o valor de J? Vai entrar algum petróleo no planeta? Tá? O petróleo é como se estivesse num tanque. A Barbie vai me contar. Quanto que é o J aí nesse caso? Uma fonte não renovável. Aê! Isso mesmo, é zero. Volta lá. Aqui, olha só. No caso, o J, o carvão mineral, o petróleo, ele é não renovável, então não vai alimentar. Quer dizer, eu coloco petróleo, sai o barril. Eu coloco petróleo, sai o barril. Não, o petróleo está lá quietinho, vou tirar e não vai entrar nada. A fonte externa de alimentação nunca vai ser alimentada. Já foi alimentado há milhões de anos, tá ok? Então, perfeito, é J. Voltando lá, então, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu entrar no Excel, que eu vou entrar agora, então eu tenho o estoque, eu tenho a vazão. Para facilitar os cálculos, pessoal, como que é feita essa estimativa? Como são valores muito altos, ó, 10 a 9, 10 a 12, 10 a sexta, o que acontece? A gente converte o consumo diário para consumo anual. Quando você pega um gráfico aí de quanto foi o consumo de petróleo no país, a questão aí de quanto que se ganhou em cima do petróleo, sempre os estudos são feitos em cima por ano. E como que eu converto o dia para ano? Então, um ano tem quantos dias? Um ano tem 365 dias. Então, se um dia eu tenho um consumo, sai 81,5 milhões de barris no planeta, um dia. Em 365 vai sair 29,7 bilhões, 10 a 9 barris por ano. Então, é só multiplicar o dia, esse valor, por 365. Aí, então, eu converti. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter dia para ano. Ponto. Então, o meu K1 vezes Q anual está aqui, pessoal. Ó. Perfeito? Perfeito. Bom, para eu fazer a simulação agora, eu preciso do K1. O J eu sei que é zero. O Q eu sei que está aqui, que não muda, mas lógico, né? O que foi dado está aqui. E agora o meu K1 vezes Q anual está aqui. Perfeito? Então, eu preciso calcular o K1. Então, o K1 é simplesmente eu fazer o quê? Dividir o consumo anual por estoque. Então, lá, o 29,7 vezes 10 a 9 barris por ano. Então, fica barril. Opa, peraí. Então, fica lá, barril por ano sobre barril. Corta essa desgraça, aí fica 1 sobre ano. Tá? Ou ano. Que fica mais bonitinho, ano por ano aqui, né? É que eu estou desenhando no mouse. Menos 1. Quando eu passo o denominador para o numerador, vai inverter o sinal. Então, por isso que é ano menos 1. Então, esse é o valor do meu K1. É ele o responsável para fazer a saída do petróleo, dos barris. Então, esse vazão, esse consumo desse estoque está saindo em função desse valor aqui de 0 a 26. Vamos lá, então,
compartilhar o Excel? Vamos, olha lá. Compartilha o Excel. Tá lá o Excel bonitinho. Ó. Então, reserva de petróleo. Gostaria que os senhores... Todo mundo está vendo a planilha, pessoal? Do Excel? Sim ou não? Todo mundo está vendo a planilha? Sim. Obrigado, Luiz Torres. Tá? A Barbie também tá. Olha lá. Sim. Ok? Então, a partir de agora, pessoal, semana que vem vai ser uma outra Barbie. Na outra semana vai ser outra Barbie. Então, eu tenho uma coleção de umas... Tinha, né? 200 Barbie. Eu tinha. Eu não, minha filha, óbvio. Ó. Aqui, sabe como que é? Barbie que tem essa amizade. Então, ela que vem vai ser... Ó, essa aqui, ó, o modelito nova dela. Semana que vem vai ser outra, ok? Vejam, eu tenho aqui a planilha. Vai estar no site? Tá, eu coloquei o link da planilha no site. Eu coloquei o link. Você consegue abaixar pela internet, tá ok? Então tá lá, ó. Esses são os valores que nós vamos mexer. Aliás, link. Só esse que a gente mexe. Olha lá, variação do tempo, que é o eixo X. Variação armazenada, que é o eixo Y. E aqui eu tenho as variações, ó. Tá? Então, no caso, a tendência é que isso aqui vai chegar a zero, ó. Depois de um tempo, vai chegar a zero, porque tem no estoque, ó. Tem de quanto? 1 vezes 1 vezes 10 a 12. Depois de um tempo, ele vai zerar, ó. Zero. Em quanto tempo? Vai ser em função do quê? Do fluxo de saída, a equação e o K1. Então, o Q0 está aqui, o J é zero, e aqui esse cara que é importante. Então, colocou esse cara, que é 0,026, é que ele colocou aqui em notação científica, tá? 2,6 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,026, tá certo? Agora, a questão é importante. E se eu, por exemplo, dobrar? O que irá acontecer com o tempo? Se o consumo de petróleo for mais rápido, for mais alto, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Coloque aí, pessoal. Vamos interagir aí, gente. Então, se eu dobrar aqui, olha só. O que irá acontecer com o tempo? O que irá acontecer com essa curva, né? Eu vou dobrar. Ele vai aumentar o tempo ou vai reduzir o tempo? Então, eu estou multiplicando por 2. Olha lá. 1, 2 e... Olha lá. Ele deixou menos tempo. Então, ó, maior consumo, mais rápido é o tempo de esgotamento. E se eu fizer o inverso? Em vez de eu, no caso de eu dobrar o consumo, reduzir pela metade, o que irá acontecer com a minha curva amarela? Olha lá. De 150 cai para 300. Então, a questão da proporcionalidade. Barbieri, por que o petróleo, né, a gasolina está mais barata? Tem muitos fatores econômicos, mas a questão também do uso. Olha lá, nós estamos numa pandemia onde o consumo está menor. Então, a produção está menor de petróleo, porque tudo está parado, isso vai alterar. Uma outra questão importante. Barbieri, por que é uma exponencial? Aula que vem, não vai dar tempo hoje, então, com o Júnior, podemos estudar um processo de esgotamento de um líquido constante. Então, ele vai ser reto. É possível? É possível. Vai ser reto. É o exemplo da aula que vem. Vai ser reto. Olha que reto legal. Vejam só. Na verdade... beleza, diminui. Beleza, pessoal? Reduz o tempo, exatamente. Reduz o tempo. Maior o tempo. Então, se você fizer essa interação, o Cauê... Olha o Cauê, tá bonzinho, filho? A minha barba aqui, safadinho. Você gostou, né, safadinho? Esse E elevado a 10, elevado a 11, cuidado com a simbologia aí do caso de teu chapéuzinho. É o ESP da calculadora. É a teclinha ESP. Aqui, ó. Na calculadora, é esse cara aqui. Se você colocar na calculadora esse sinalzinho aqui de chapéuzinho, olha lá, ele vai dar uma potência 10 a mais. Então, você não põe essa barrinha, esse chapéuzinho, não.
Você não põe esse aqui, não. Não é o chapéuzinho, pessoal. Não é. Porque vai dar um 10 a mais. Esse 10 a 11, 10 a 12, esse 11, 12 ou 9, que é em cima, subscrito do 10, é a palavra exponencial, tá? É só ESP. Não põe aqui esse cara que vai dar valor diferenciado. É elevado. É isso mesmo, Cauê. Tá? Então, vejam o que irá acontecer. Então, o que é essa exponenciabilidade? Por que ele não é linear? Então, pessoal, o que é o seguinte. Como a retirada no ano, cada dia ele vai ser retirado um estoque, um consumo, vamos mostrar isso no ano. Mas cada dia é tirado um valor. Então, não vai tirar no planeta 10 barris ou 10 mil barris por dia. Não tira. Um dia pode tirar mais, outro dia pode tirar menos. Então, isso pode variar muito com a economia do Brasil, do país. Então, nós estamos aí numa situação que a retirada de estoque de petróleo, agora esse mês, está menor do que mês passado. Então, pelo fato de não ser constante a retirada, tá? Ele vai ter esse decaimento exponencial, ok? Para finalizar nossa aula, aqui, essa primeira aula aqui, ok? Vamos, então, aqui novamente. Olha lá, então, veja só, pessoal. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo bonitinho? Safadinho. Vamos aqui. Perfeito. Eu vou, então, aqui, colocar minha aula. Olha lá. Perfeito. Estão no site. Meu site, professorbarbieri.net, material didático. Então, olha lá, o que acontece? Nós colocamos no Excel, através do J igual a zero, a variação é por ano, e o K1 é aqui, ó, 0,026, então eu vou ter um esgotamento de 150 anos. Agora, e se eu dobrar, para que eu dobre o consumo, eu tenho que dobrar o meu K1. O que irá acontecer com o tempo? Vai cair na metade. E no caso, se eu reduzir na metade, então era 0,26, cai para 0,013. Então, vai dobrar o tempo. Então, quanto maior o consumo, menos tempo. Quanto menor o consumo, mais tempo de esgotamento. Ok? Aqui tem um outro exemplo do Brasil, que é a mesma coisa. Então, aqui tem a mesma coisa. Tem o estoque, em 2007, Brasil, o consumo. Então, aqui eu vou ter que converter o fluxo de saída de dia para ano. Barbera, posso usar dia? Pode, mas são valores muito grandes. Então, fica difícil aí até para você fazer as contas. Fica mais bonitinho, geralmente, converter para ano. Converteu para ano, divido o estoque de barris pelo consumo anual, eu tiro no carro aqui outro valor. Ó. Aqui eu vou ter, então, o meu K1 para o Brasil. Colocando no Excel, sabendo que J é igual a zero, tá? O K1, o meu Q é 8,5 vezes 10 a 9, né? Bilhões de barris. No caso, o Q vai ser aí esse valor, né? No J igual a zero. E o K1, se eu dobrar o K1, olha lá. Então, K1, então deu 50 anos de esgotamento do Brasil. Mesma coisa. Se eu dobrar quem que é o responsável em fazer aumentar o consumo? É o K1. Eu não modifico K1 vezes Q. Eu só modifico K1. É ele que vai fazer sair mais, sair menos. Olha lá. Se eu dobrar ou triplicar, ou se eu reduzir na metade, então vai ter as variações do tempo aqui. Tá ok? Bom, para nós entrarmos aí na aula, pessoal, eu preparei, presta bem atenção, eu preparei para poder tentar ensinar os senhores a entenderem, fazer as simulações. 9 exercícios que eu preparei, sendo que desses 9, 2 estão aqui que já vocês vão fazer. O que vocês vão entregar? Os 9? Não, vocês não vão entregar os 9. Vocês vão entregar os 2 da unidade do capítulo 4, que é da página 47. E quais são esses 2? É o 4 e o 5. É o 4 e o 5, tá? É o 4 e o 5, perfeito? Então, veja só, está perguntando aqui, olha lá. Para construir um modelo, deve utilizar quais passos?
Segunda pergunta. O que significa essas siglas? J, o Q e a variação de Q, o K1 vezes Q. Terceiro, calcular a K1 tendo o estoque e o fluxo de saída. O 4, que é um dos mais importantes, vocês vão tentar entender por que no caso aqui ele não é exponencial e sim linear. Temos esgotamento de um tanque de combustível. Aí o 5 também é o que nós fizemos aí, tá? É o que nós fizemos aí, ó. Através de um estoque e de um consumo, num ano X, ele está fazendo aqui algumas perguntinhas, né? Quanto tempo ele vai ser esgotado? Se eu dobrar, se eu reduzir na metade, quanto é o tempo? Se eu consumo do petróleo, qual seria o consumo do petróleo para que as reservas pudessem ser utilizadas mais 500 anos? Então, dá para saber quanto tempo eu posso aí ter de consumo em anos? É possível. A questão 6 está perguntando o que é K1, né? Então, esses slides, foi criada a coordenação, a Valéria, a coordenação, criou um site, os senhores têm acesso ao material, esse material novo meu aí, que eu tinha de branquinho, pode também acessar lá com os exercícios, tá bom? É linear porque é uma constante? Exatamente, a aula que vem eu vou explicar isso para vocês que não vai dar tempo, ok? O exercício 7, na verdade, o exercício 7, pessoal, ele só está através desse sisteminha aqui de água, de armazenamento. Qual que é o equacionamento, qual que é o equacionamento correto para esse sisteminha, tá? Tem alternativa. O 8 é exatamente essa lista. Essa lista está no material aí, ó. Se não me engano, está no site. Está na aula 4. A aula 4 tem essa lista todinha pronta para vocês aí, ó. Essa lista não é para entregá-la toda. São 9 exercícios. Essa lista está na aula 4, que eu estou colocando no site, vocês têm acesso aí da aula Zoom, que é a coordenação, a professora Valéria Montaro, tá? O exercício 5. O D. O D é pegadinha, eu quero que vocês façam. Eu não coloquei o D aqui de sacanagem. Safadinha você, safadinha, Isaac. É para entregar. É para entregar assim que nós voltarmos na Unip, os seus vão entregar esse material para mim. 50% da nota é esse material. Então é importante vocês entregarem certos. É para resolver o D? O D é pegadinha. O D eu não vou fazer, vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Eles estão juntos. Nesse slide, nesse site da professora Valéria, da coordenação, que alguns professores colocaram o material, que o meu está naquela cor amarela, né? Eu dei aula no meu PowerPoint, no meu data show. Esse é um material novo, repaginado, que eu montei sobre o fundo da Unip, Zoom, da aula Zoom. Olha lá, então tem aqui o 6, o 7, o 8 é a mesma coisa. Olha, ele pergunta através desse estoque do consumo, qual que é o valor do K1 aqui. E o 9 é sabendo das condições aqui, perguntando qual que é o tipo de gráfico. Tá? O exercício 4 e 5 tem que entregar? O exercício 4 e 5 da minha lista 4, na verdade, é a tarefinha da página 47. Então, meu tópico 4, tá? Então, tem que entregar. São 2 exercícios. Aqui, ó. Olha aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Eu vou fazer para vocês, tá bom? Perfeito? Amanhã é feriado, graças a Deus, feriado. Vamos lá estudar um pouquinho de física. Dos 9, faz somente os 5. Não, aula que vem eu vou fazer todos. Vou fazer todos. Vou fazer do 1 ao 9. E assim que eu terminar, eu já vou entrar no penúltimo assunto nosso, que é o 5º assunto. Tá? Que é o 5º assunto. E com uma Barbie diferenciada. Tá certo, Sala? Então, desses 9, é o 4, 5. O 9, que, pessoal, o 4, 5 da lista desses 9 é o que eu estou pedindo da apostila. Os exercícios que eu estou pedindo para vocês entregarem para mim fisicamente, quando nós voltarmos, são os exercícios da página. Novamente. De IDH, que é a primeira aula, né? PIB,
é o da 11 até o 13. A segunda aula que foi dada ainda na Unip, que é desenvolvimento econômico, que é do Impact de Earth, do Impact do IPET, que é da página 23. A terceira aula que nós já demos aqui, online, que já é Zoom, né? No caso da transmissão, que é Engenharia de Sustentabilidade, que é o do Varalzinho. Depois eu explico para vocês, ok? Da página 35. E da aula de hoje, que é o do combustível, né? Ó, do petróleo, da caixa d'água, que é o da página 47, que são dois, que é exatamente o 4 e o 5 que está na minha lista que eu vou resolver. Tá bom? É isso, pessoal. Beleza? Então, ninguém sabe quando nós vamos voltar por enquanto. Mas assim que os senhores voltarem, os senhores vão entregar esse material para mim fisicamente. Tá certo? Não foi postada? Então eu posto. Posto hoje a aula 4, a aula 5. Tá bom? Naquele site da coordenação, né? Da professora Valéria. Eu posto para vocês sem problema nenhum. Amanhã, tá bom? O enunciado pode ser editado. Pode ser editado o enunciado. Mas a resolução, a mão. Amanhã, sexta-feira, eu tenho que mandar um monte de material pro pessoal. Sexta-feira eu mando para vocês. Eu tenho aula hoje à noite com o pessoal da mecânica, tá? Amanhã eu posto a aula 4 e a aula 5 com os exercícios, certo? Eu não vou pôr os resolvidos para vocês, não. Eu vou resolver. Quem quiser ver a resolução, assiste minha aula semana que vem. Eu resolvo e já começo o outro tópico. Não, amanhã vai ser dia para você ficar aí em casa. Ué, mas nós não estamos em casa? Estamos, é feriado, pessoal. Não vai ter cobrança nenhuma do senhor. Então, amanhã é feriado, certo? Bom, era isso. Vou abrir aqui. Alguém quiser fazer uma pergunta, quem quiser levantar a mão, pessoal. Veja, eu vou estar aqui, mas nós temos mais um tempinho aí? Tem mais um tempinho, mais uns 10 minutos. Então, os senhores, eu vou fechar o bate-papo. Quem quiser falar comigo, levanta a mão. Eu abro o áudio, só que eu só vou responder pergunta referente à minha aula de hoje, aula passada. Então, quem quiser fazer alguma pergunta aí do J, da proporção, do K1, do petróleo, tá? Levanta a mão que eu abro o áudio. Tá? Vamos simular uma realidade, tá bom? Chegou a 58. Ah, não chegou a 100. Que desgraça, moçada. Então não vai ter a dança do Siri, pô. Se fosse chegar a 100. Então, quem quiser levantar a mão, pode levantar. E quem aí está satisfeito, obrigado, desculpa algum erro, tentei dar o meu melhor, está dispensado e se concentre para a aula do Júnior, tá? Olha o Júnior aqui, para vocês terem uma ideia. O Júnior bonitinho. O Júnior tá gatinho. Olha aí, ó. Miau. É o gatinho. Tá bom, pessoal? Então fica assim. Beleza? Muito obrigado. E até semana que vem. Amém. Tchau. E não se meta em encrencas. Tchau. Posso? Estão perguntando. Bruno Reis está perguntando se eu posso preparar uma aula. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu dar os 6 tópicos. Dê os 6 tópicos. Vou dar os exemplos, tá? Aí eu prometo que eu vou pegar e vou explicar os exercícios de cada tópico para vocês. Melhor assim? Deixa eu dar todos os tópicos. São 6. Aí eu preparo uma aula, tá? Ou aqui no Zoom, ou pessoalmente, se a gente voltar, dou um jeito, a gente conversa com a coordenação, eu monto uma aula para vocês aí, um horário, né? Ou se a gente tiver condições. Aí eu preparo uma aula só para explicar os exercícios. Tá bom. Tá combinado. Feito? Ninguém quer abrir o áudio? Tá todo mundo com vergonha? Tudo bem, pessoal. Mas se abrir o áudio, abre o vídeo também, quero ver quem que é o safadinho. Mas tá bom, pessoal. É isso aí que eu queria passar para vocês. Quem não está entendendo, aqui vai a sugestão. Amanhã é feriado. Perfeito? Pega a minha aula, dá uma estudada, pega o Excel, tem o link lá, coloca lá valores, treinem os valores de K1, treinem os valores, né, de aumentar, depois você reduz a metade,
Tá? Estuda calcular como calcula K1. Pessoal, não é só assistir aula, vocês têm que pegar o material agora em casa, vocês estão em casa, muitos de vocês, e tentem ler, tentem fazer os exercícios, ok? Não adianta eu ficar explicando aqui, os senhores não entram com um assunto na cabeça, é importante. São 9h30, daqui a pouco vocês têm aula. Então, quem está com dúvida aí, a calculadora, por favor, vai no Excel, vai no Google, procura lá como que usa a sua calculadora, como que eu coloco. Ele elevado a 10, elevado a 9, elevado a 8. E assim, dá uma estudadinha antes, dá uma lidinha no conteúdo primeiro, tenta entrar no assunto, no conteúdo. Pega lá, ó, entra na planilha do Excel, acho que é legal vocês treinarem para o petróleo, para a água, né? Cria condições de você dobrar o K1, ou reduzir na metade, você dá valores que você quiser, você pode brincar. É essa simulação que os senhores vão aprender a entender o que está acontecendo. Onde está o link? No meu site, professorbarbieri.net, tem o link. Mas eu posso passar para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou procurar o link. Só um minutinho, pessoal. O link. Será que tem aqui? Ó, vou colocar o link para vocês. Link. Olha lá. Esse é o link. Vocês estão vendo no bate-papo aí, pessoal? Ele não colocou aqui os links, mas o link é esse aí, ó. Tá? Tem na apostila também. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Tá vendo o bate-papo aí, pessoal? Ó. Não apareceu? Pera aí. Olha o link aqui, ó. Vira agora ou não? Olha lá, o link. É isso aí, tá? www.advancedsynclinproduction.net/disciplinas/. Tá? Se vocês colocarem esse link, tá esse Excel aí. Se eu não me engano, no meu site tem o link. Se você entrar no meu site em Desenvolvimento Sustentável, lá tem um link. Clica que você abre o PowerPoint. Tá bom, pessoal? É isso. E a Barbie dá tchau para todos. Semana que vem eu vou estar com outra Barbie. Tchau, tchau, chefinha. Tchau, pessoal. Grande abraço. Foi muito bom estar com vocês. Boas semanas e não se meta em encrencas. Bola com o Júnior. Tchau.